primeiro passo para você montar aí um prato forte de um almoço forte, pensando em um emagrecimento forte, é basicamente você fazer uma boa escolha de proteína aqui nesse prato, porque o que você escolher nessa hora irá basicamente guiar o resto das suas escolhas nesse prato aqui. E o porquê disso pode ser diferente daquilo que você está acostumado a ouvir por aí. E em se tratando de escolher uma boa fonte de proteína para ser a fundação do seu prato, eu recomendo fortemente que para melhores resultados e maiores benefícios, você escolha uma fonte de origem animal de proteínas. Por que, Rodrigo? Eu acho até engraçado que nós precisamos aqui, chegamos numa etapa de tanta confusão nesse mundo que nós precisamos falar sobre a superioridade das proteínas de origem animal sobre as vegetais, não é verdade? Mas enfim, vamos falar. Primeiro, alguns pontos simples. Proteínas de origem animal, elas possuem uma grande superioridade em termos do perfil aminoácido que elas contêm, não é verdade? Ou seja, elas tendem a ser fontes completas de proteínas, ou seja, você não precisa combinar diferentes alimentos para tentar fechar o perfil completo de aminoácido. Além disso, elas são altamente biodisponíveis. Ou seja, esses aminoácidos, né, que estão aí dentro, essa proteína, ela é facilmente absorvida pelo corpo, porque não tem nada ali de antinutrientes esculhambando o sistema e tentando atrapalhar a absorção dessas proteínas de fato pelo corpo. Então esse é um ponto-chave que quase ninguém fala, e o pessoal que promove proteína de origem vegetal, eles não consideram esse ponto. Não adianta um alimento ter proteína no papel se o corpo não consegue absorver e fazer uso de fato daquela proteína por causa das defesas químicas dos alimentos. E esse é um problema que basicamente não existe no reino animal. Além disso, essas fontes de proteína de origem animal também trazem consigo, né, trazem dentro delas lá uma ótima coletânea de vitaminas e minerais também, geralmente na sua forma mais biodisponível para o corpo também, que o corpo consegue simplesmente lá absorver e já usar, sem precisar traduzir aquilo em outro composto, etc. Aliás, em muitos casos, são compostos ali dentro que são essenciais para o corpo humano e que só estão disponíveis em alimentos de origem animal. E por fim, né, por último, mas não menos importante, é que as proteínas de origem animal são simplesmente mais deliciosas, né? Nós somos naturalmente atraídos a elas, assim como qualquer animal da natureza é naturalmente atraído aos alimentos naturais que mais fazem bem para eles. Nós não somos exceções. Mas enfim, você entendeu o ponto, na verdade, podia falar muito sobre esse assunto. Mas em se tratando então de escolher uma boa fonte de proteína animal aqui para começar esse primeiro passo, montar o seu prato aqui, nesse sentido você tem basicamente duas escolhas. Você pode optar por uma fonte de proteína de origem animal mais magra, como uma carne bovina magra que seja, um peito de frango, sei lá, peixes brancos, frutos do mar, etc. Ou você pode optar por uma fonte de proteína um pouco mais gordurosa, como o próprio steak, um bife mais gorduroso, uma picanha, um salmão, digamos assim, uma coxa de frango, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. E isso é importante porque, independente do que você escolher aqui nesse caso, você vai precisar fazer alterações na sua próxima escolha, que nós já vamos ver agora qual é. Primeiro, se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, sou pesquisador independente de ciência da nutrição, autor best-seller e também criador do único método metabólico de emagrecimento, o acelerador emagrecer de vez. Eu tô aqui semanalmente tentando te ajudar a atingir a sua melhor forma, né, retomar a sua melhor saúde, sempre baseado na melhor ciência que eu tenho acesso, facilitando tudo e sempre sem balelas. Então vamos lá, por que eu falei que essa escolha da proteína ser mais magra ou mais gorda irá impactar a escolha dos próximos alimentos do prato? Bom, basicamente por causa de um mecanismo do corpo que é conhecido como Randle Cycle, que basicamente lhe dita que o corpo tende a utilizar como energia o substrato energético que está disponível em maior quantidade no corpo naquele momento, ou seja, carboidratos, gorduras, não é verdade? Então, se tem mais gordura disponível agora no momento, o corpo tende a utilizar essa gordura primeiro e estocar o outro substrato, ou seja, os carboidratos. Se você tem uma refeição ali mais cheia e abundante em carboidratos no momento, o corpo vai tender a utilizar isso primeiro, favorecendo o estoque
da gordura que vem ao mesmo tempo. Aliás, tem que lembrar que tem uma coisa sobre gorduras que é extremamente importante, eu quero mencionar para você aqui, principalmente em termos de emagrecimento, mas eu já volto nesse assunto. Então vamos então ao terceiro passo, que é basicamente escolher as suas fontes de carboidratos para ir junto no seu prato, não é verdade? Então agora pensando em otimizar esse prato que a gente está montando aqui para emagrecimento acelerado, né? Chegou a hora da gente escolher as nossas fontes de carboidrato que irão ir bem com a sua escolha de proteínas. Então vamos lá, se você optar por escolher uma fonte de proteína um pouco mais gorda, isso basicamente vai ditar que você provavelmente deveria escolher carboidratos mais leves para acompanhar. Ou seja, se por exemplo você escolheu lá comer uma costelinha de porco, por exemplo, que é uma ótima proteína, um pouco mais gordo, não é verdade? Nesse caso, você poderia acompanhar ela, por exemplo, com carboidratos como frutas leves, como morango, mirtilo, amora, uma laranja, e também legumes, que na verdade são carboidratos também nesse sentido, como a abobrinha, como chuchu, como cenouras, a própria abóbora, etc. Então, carboidratos bons, ótimos, mas mais leves, porque você escolheu aquela proteína um pouco mais gordurosa, né? Além disso, você pode obviamente acompanhar com uma salada, se você gosta disso, e outros acompanhamentos leves sem problema, ok? Mas estou falando mais a parte crucial aqui da coisa. Agora, se você resolveu escolher uma fonte de proteína que é mais magra, por exemplo, se escolheu um peixe branco lá, ou escolheu, sei lá, uma carne grelhada, um bife grelhado, por exemplo, né? Uma carne mais magra. Então isso abre as portas para opções de carboidratos mais densas para acompanhar aí o seu prato. Então coisas como, por exemplo, a própria batata, mandioca, frutas tropicais ou até mesmo o arroz branco, dependendo do teu contexto. Só que no emagrecimento especificamente eu evitaria e focaria mais nos tubérculos. Inclusive eu falei arroz branco e não arroz integral, porque eu sempre prefiro comer arroz branco. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, que eu vou deixar na descrição, você pode ver depois. Por que eu prefiro arroz branco ao invés do arroz integral? É outra coisa aí que é totalmente o inverso do que é recomendado por aí, né? Só que pra gente obter resultados diferentes do que a gente vê por aí, nós precisamos fazer diferente. E pra fechar, você também pode acompanhar com saladas, outros acompanhamentos aí que você quiser. Então é basicamente isso, é muito simples. Já vou resumir pra você para ficar tudo mais fácil, ok? Mas o principal a ter em mente é o seguinte: como o nosso objetivo aqui basicamente é um emagrecimento acelerado, um emagrecimento forte, natural e principalmente sem contar calorias, ou seja, sem controlar as quantidades no seu prato, as porções do seu prato. Por isso, a escolha, né, as opções, a escolha dos alimentos que você coloca no prato são realmente a parte mais importante. Muito mais importante a qualidade do que você escolhe comer do que a quantidade do que você põe no seu prato, né? Por quê? Porque alimentos diferentes têm impactos metabólicos diferentes no corpo. E aqui nós estamos buscando impactos metabólicos, né? Efeitos metabólicos que auxiliem você na queima de gordura, ao invés de alimentos que sinalizam metabolicamente para o corpo para estocar gordura, que não é o que a gente quer. E vale o lembrete, como eu sempre falo, né? O sobrepeso, o excesso de peso, ele é um problema essencialmente metabólico e não calórico em sua essência. E é por isso justamente que nós focamos aqui no que nós comemos para resolver a raiz desse problema e liberar a queima de gordura, e não no quanto nós comemos, como todo mundo faz por aí, é basicamente tentar comer menos. Aqui nós estamos tentando comer melhor de acordo com o conhecimento de como cada alimento impacta o nosso corpo metabolicamente para conseguir os benefícios que nós queremos. Em termos de bebida, para acompanhar esse seu almoço aqui, eu sugiro bebidas não calóricas, claro, para maximizar seus resultados. Então a boa e velha água, uma água com gás, tudo bem, um chá, um café, não vejo problema. Ah, Rodrigo, mas o refri zero, né? Um refri diet não pode? Como eu acabei de falar, não é porque não tem calorias que aquela coisa é indefesa. A gente sabe já que esses adoçantes artificiais utilizados nessas bebidas diet impactam o nosso corpo de várias formas. Por exemplo, esse estudo mostra que isso impacta na habilidade de comunicação das bactérias da nossa microbiota intestinal. E a microbiota intestinal tem um enorme impacto no ganho de peso, na perda de peso, nossa performance mental, um monte de coisa. Então as coisas vão muito além das calorias, então eu evitaria isso aí. Agora, se você sente uma vontade de eu tenho que beber alguma coisa doce na minha refeição, se eu não consigo, não sei o que, vamos lembrar que você é uma pessoa adulta agora, certo? Existem decisões mais difíceis na vida do que isso, não é verdade? A nossa saúde merece, às vezes, que nós mudemos os nossos hábitos, né? Agora, vale lembrar também que um belo suco natural, doce, gostoso, né? Uma água de coco bacana, bebidas
adocicadas ou bebidas calóricas, de fato, elas podem ser bem-vindas desde que não intoxique o nosso corpo, mas no contexto de mantenimento de peso, né? Por exemplo, de ganho de massa, não se você está tentando priorizar o emagrecimento. Então, alimentos bons, né? Alimentos diferentes podem ser ambos saudáveis, mas às vezes um é mais produtivo para o emagrecimento do que outro. Então, agora em suma, nós temos basicamente essas pouquinhas regras aqui, como eu falei, esses 3 passos para a gente poder ir num buffet ou em casa mesmo, que é ainda melhor, e montar um prato forte, né, de um almoço forte para um emagrecimento forte. Então, o primeiro passo, como eu falei, é você escolher a sua fonte de proteína, a sua opção de proteína de origem animal como base daquele prato, seja frango, seja carne de caça, seja frutos do mar, seja peixe, seja porco, seja carne bovina, o que for, certo? Agora você tem aquela segunda opção, você escolhe um corte que é mais magro, um corte que é mais gordo. Se você escolhe uma opção que é mais gorda, por exemplo, aí você tiraria mais proveito de acompanhar esse prato com carboidratos mais leves, não é verdade? Aí você também pode acompanhar com salada e legumes, como você quiser, né? Se você escolher uma opção de proteína que é mais magra, aí você abre as portas para carboidratos mais densos e mais generosos, como eu falei, e também pode acompanhar com a salada e legumes lá, que não importa tanto assim, não é verdade? Agora, a tua pergunta pode ser, Rodrigo, entendi, então qual seria a melhor opção nesse caso, né? Seria eu escolher uma proteína um pouco mais magra e aumentar os carboidratos, ou uma proteína um pouco mais gorda e diminuir os carboidratos, não é verdade? Vou te contar agora. Primeiro, se esse tipo de informação é útil para você, deixa um likezinho para mim. E se você não segue o canal, esse tipo de coisa você não tende a ver por aí. Essa é uma vantagem competitiva que você agora tem. Então, se o canal, venha pro lado forte da nutrição aqui, ok? Agora, a resposta é que ambas opções podem gerar emagrecimento. Como eu sempre digo, emagrecer quase todo mundo consegue, na fecha a boca, exercita, emagrecer temporariamente quase todo mundo consegue. Agora, resolver emagrecimento, pouca gente consegue. É só a gente andar na rua para ver, né? Então, a resposta é um pouco mais complicada do que os dois funcionam. É mais interessante, eu diria, né? Pensando em emagrecimento metabólico, como eu sempre falo, né? Que é você perder peso e chegar no peso ideal com metabolismo mais forte, mais ágil, que mantém teu peso com facilidade, tem dificuldade para ganhar peso, né? Que é diferente do que todo mundo faz por aí, na verdade. A gente precisa levar em consideração os impactos metabólicos do que a gente faz, como eu disse, né? Então, pensando em emagrecimento metabólico, como eu falei, e que você quer priorizar a queima de gordura e chegar no teu objetivo com metabolismo mais forte, eu sugeriria o priorizar, nesse caso, uma opção de proteína mais magra, para que você possa ter uma refeição um pouco mais rica em carboidratos fortes, carboidratos positivos, mais densos um pouco, não é verdade? Agora, por que você pode perguntar? Porque quando a gente pega e testa esse negócio direito, a gente compara as duas coisas corretamente em estudos excepcionalmente controlados, feitos em câmaras metabólicas, onde a gente compara, por exemplo, 2 refeições com a quantidade de calorias idêntica, sendo que uma delas é mais alta em carboidrato, uma é mais alta em gordura. A gente compara os efeitos metabólicos em termos de queima de gordura desses 2 casos, nós vemos coisas interessantes, como por exemplo este belo estudo que fez exatamente isso e concluiu o seguinte, ó, caloria por caloria, a restrição de gordura leva a maior perda de gordura corporal do que restrição de carboidratos em adultos com obesidade. Então, interessante, quando a gente conhece mais e conhece melhor, nós conseguimos tomar melhores decisões, pensando no que a gente quer, no tipo de metabolismo que nós queremos quando a gente atingir o nosso objetivo. É por isso que eu sugeri para você que talvez a opção mais produtiva poderia ser uma opção mais magra de proteínas e mais opções generosas de carboidratos, certo? Que é basicamente o oposto do que eu teria sugerido para você há uns 5, 6 anos atrás, né? Que eu sugeria o oposto disso, que também geraria resultados de emagrecimento, também faria isso. Só que naquela época eu não tinha conhecimento dessa questão metabólica do longo prazo, assim como a maioria das pessoas que continua sugerindo a mesma coisa ainda não te conta isso, né? Mas eu experienciei em mim mesmo, estudei, evoluí essa parte e eu acho que metabolicamente falando, que é uma coisa que ninguém nunca fala, é mais inteligente e produtivo a gente fazer o que eu sugeri para você agora, ok? Agora, eu falei que ia falar uma coisa sobre as gorduras que é muito importante aqui, então vai lá. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer para facilitar metabolicamente a queima de gordura no seu corpo, que vem da correta produção de energia do seu corpo, né? Vem da habilidade do seu corpo de transformar as calorias que você come em ATP nas suas mitocôndrias, em energia de fato, é cortar
drasticamente o seu consumo desses óleos industriais de cozinha, como eu sempre falo, óleo de soja, girassol, canola e milho, e de todas essas margarinas. Ah, Rodrigo, mas tem fórmula nova das margarinas. Não existe essa questão de fórmula nova no sentido de que o ingrediente principal das margarinas seria o problema, que são justamente esses óleos industriais de cozinha ricos em ômega 6, né, gordura poliinsaturada. Então, basicamente, isso é muito importante se fazer, e eu vejo os outros vídeos no meu canal sobre essa questão, porque o tipo de gordura que você consome no dia a dia irá definir em grande parte o tipo de corpo que você tem e o tipo de saúde que você vai ter no longo prazo. E essa é uma tarefa muito difícil de fazer, principalmente quando você come fora de casa, né? Então, tente priorizar a escolha de alimentos que você sabe que o método de preparo talvez não envolveu tanto uso de óleo assim, porque com certeza em restaurantes eles usam esses óleos aí e não gorduras ancestrais e naturais como manteiga, como ghee, como óleo de coco, como azeite de oliva, como gordura bovina, como banha de qualidade no passado, etc, certo? Então, eu poderia passar horas aqui falando para você sobre os impactos das gorduras que você consome no emagrecimento, mas esse, como eu falei, tem outros vídeos aqui também que você pode ver sobre isso. E aqui eu só queria passar uma visão geral de como é que você pode montar um prato aí forte para emagrecimento, mas passando todo um contexto para você, todas as outras informações que podem ser úteis para você aplicar em outras refeições da sua vida também. Porque quando você aplica essas coisas na prática, você pode estar andando dentro da sua casa e quando você bate o olho e você vê o espelho, você toma um susto, porque você vê um corpo lindo na frente do espelho que talvez fazia tempo que você não vinha. Como foi o caso do Leandro aqui, que me mandou essa foto do antes e depois. Ele falou, passando para agradecer seus ensinamentos sobre alimentação, 55 quilos aí em 9 meses de transformação, e a alimentação forte hoje é um estilo de vida e não dieta. Parabéns para você, Leandro. Sensacional o teu resultado aqui. E pessoal, se isso que você está assistindo aqui agora, se isso tudo faz sentido para você, você entende essa questão metabólica, você não escuta ninguém falar a respeito disso, que o controle de qualidade é mais importante que o controle de quantidade, eu te convido a tentar colocar em prática o meu método metabólico de emagrecimento, se essa é a sua prioridade. Se a sua prioridade é acelerar o emagrecimento, dá uma olhadinha no Acelerador Emagrecer de Vez, que é meu método passo a passo de emagrecimento, que te guia pelas 4 etapas de emagrecimento metabólico, te dando listas completas de alimento para cada fase, cardápios prontinhos para você olhar, um acervo de mais de 100 receitas fortes, incríveis lá dentro, a minha ajuda em áudio diariamente nos check-ins lá dentro, tudo guiado por mim em vídeo também, com absolutamente tudo que você precisa. Acesse a comunidade para tirar qualquer dúvida que você tenha. É só você entrar lá em aceleradoremagrecer.com.br ou ver o link da descrição aqui, que isso pode mudar aí o futuro do seu corpo a partir de hoje, se isso tudo que eu falei para você fez sentido aqui, ok? Então dá uma olhadinha lá, aceleradoremagrecer.com.br, ou dá uma olhadinha na descrição se isso tudo fez sentido para você. No mais, um bom almoço forte para você e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais.